E continua a parceria entre o Canal Rural, o Giro do Boi, o Conselho Federal e os 27 Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e Zootecnia. Hoje, o nosso convidado é o médico veterinário e membro da Comissão Nacional de Tecnologia e Higiene Alimentar do CFMV, o Ronaldo Gil Pereira. Como auditor fiscal agropecuário federal aposentado do MAPA, o Dr. Ronaldo vivenciou várias situações relacionadas à segurança alimentar e ele conversa conosco lá direto da cidade maravilhosa, o meu querido Rio de Janeiro. Dr. Ronaldo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao CFMV esse convite que me foi feito em nome da Comissão Nacional de Higiene Alimentar e Tecnologia, conceder essa entrevista para o programa Giro do Boi do Canal Rural. E aproveitar que nós estamos nessa semana festiva e parabenizar todos os profissionais que militam na cadeia produtiva de produtos de origem animal, né? Médicos veterinários, zootecnistas, produtores, empresários e trabalhadores até do mercado varejista pelo trabalho dioturno que executam, né? Que desenvolvem para oferecer alimentos seguros e de qualidade para a população brasileira e também mundial. Né? É verdade. O senhor atuou muitos e muitos anos, né, no Serviço de Inspeção Federal, acredito eu. 40 anos. Que responsabilidade. Aliás, queria aqui deixar a minha homenagem e o agradecimento a todos os fiscais agropecuários federais, estaduais, municipais, não importa. Essas pessoas, esses profissionais que trabalham para garantir a segurança alimentar. O que seria de um frigorífico sem a presença de um fiscal agropecuário, sem a presença de um profissional desse naipe, né, o doutor Ronaldo? Sim, o trabalho conjunto executado pela fiscalização e também, naturalmente, pela empresa, é que trouxeram o Brasil e colocaram nessa condição atual de celeiro do mundo e grande exportador, né, de diversas commodities. É verdade. O que significa para a sociedade? Como é que o meu telespectador, os milhões de pessoas que estão nos assistindo agora, doutor Ronaldo, não só os produtores rurais, mas também os consumidores, aliás, os produtores também são consumidores, né? O que representa esse dia 7 de junho, que é o Dia Mundial de Segurança dos Alimentos? Qual o significado dessa data e quais são os objetivos desta comemoração? O senhor poderia simplificar para a gente? Sim. Nós estamos comemorando o 5º Dia Mundial da Inocuidade de Alimentos. Antes disso, já existiram 4 outros, né? Uhum. E, na verdade, o que a FAO e o Ministério a Organização Mundial de Saúde celebram nessa data? Elas celebram exatamente o dia para enfatizar a importância que tem e os benefícios que podem produzir os alimentos seguros para a sociedade, né? Pois escolheram, inclusive, o tema para essa quinta vez que vai ser celebrada essa data, padrões alimentares salvam vidas, né? Esse slogan, essa expressão é extremamente importante porque a dependência de se ter um alimento seguro está diretamente relacionada ao atendimento às normas e aos padrões alimentares, tanto nacionais quanto os impostos pelos importadores. Entendi. E, obviamente, a função de médico veterinário, de um zootecnista, de um agrônomo também, enfim, desses profissionais todos lá, é imprescindível, né? Afinal de contas, nada pode passar despercebido nos olhos, né, e naquela pontualidade desse profissional, não, doutor? Sim. O médico veterinário, por formação profissional e pela competência estabelecida na Lei 5.517, que dispõe sobre o exercício da profissão, né, de médico veterinário, participa dos controles em relação tanto à defesa sanitária animal ou saúde animal, né, quanto na inspeção de produtos de animal, seja na área primária, né, na produção primária, nas granjas, nas fazendas, na pesca, enfim, tanto também na industrialização, na distribuição, na comercialização e preparo dos produtos de origem animal, sejam eles as carnes, o leite derivado, o pescado, os ovos e os produtos das abelhas, né, como o mel, a próprios, etc.
É verdade. Queria mandar um abraço para o Valdeci Rocha, lá de Rondônia, para o Everaldo Gonçalves, para o Lucas Monteiro e para o Clóvis Nunes. O Clóvis está até dando escreveu um texto aqui, ó. A gente precisava mostrar mais esse trabalho brasileiro de segurança alimentar para outros países. Olha que coisa boa nessa colocação dele. O mundo precisa saber que nós estamos cumprindo o nosso papel, que a gente está preocupado com a segurança alimentar, não, doutor Ronaldo? Esse guia, inclusive, o objetivo principal dele, eu não enfatizei, é estimular as pessoas, tanto produtores, quanto a fiscalização, quanto o próprio consumidor, a ter várias ações que possam divulgar essas questões que são colocadas para que você obtenha um produto de segurança alimentar adequada, né? Um alimento seguro, como a gente diz. Então, eu exalto aí a posição do colega e compactuo, né, dessa necessidade que é, eventualmente, o que se quis com esse guia, né? Colocar as pessoas para falar desse tema, sejam elas qualquer um partícipe dessa cadeia produtiva, inclusive quanto consumidor. Se não tivesse um médico veterinário, pessoal, atuando nessa função, nessa fiscalização, seria catastrófico para o consumidor, até porque me preocupa muito essa questão das zoonoses. Por exemplo, a raiva, a brucelose, a tuberculose, né? São doenças que preocupam muito vocês aí, por isso o grau de importância dos profissionais nessa fiscalização constante e contínua, Ronaldo. Sim, muito importante. O médico veterinário e também o zootecnista, mas especialmente no caso o médico veterinário, ele atua de duas formas. Ele atua no ambiente privado, né, e no ambiente público. No ambiente privado, ele trabalha, como eu disse, desde a produção primária, né, orientando para as boas práticas agrícolas, quanto nas demais fases da cadeia, na industrialização, com a implementação e verificação dos programas de autocontrole, e mesmo no varejo, onde, além do manual de boas práticas, os procedimentos operacionais padrão são estabelecidos em conjunto com as empresas pelo médico veterinário. Doutor Ronaldo, quais seriam as características de um alimento, a carne bovina, por exemplo, um alimento seguro para o consumo? O senhor teria essas dicas para passar para a gente? Comprar carne de um açougue de fundo de quintal, nem pensar, né? Esse conceito que o pessoal chama de abate informal ou clandestino, né? Isso a pessoa não sabe, mas está passando por sérios riscos, né? Porque, conceitualmente, a gente entende como alimento seguro os produtos obtidos, né? Conservados, transformados, transportados, expostos à venda do consumidor de uma forma que ela não esteja em condições, que ela esteja em condições de garantir o controle desses alimentos, dos perigos e os agentes de doenças que a gente chama de zoonoses, que são transferidas ao homem, né? Uhum. Um alimento para ser considerado seguro quando ele não tiver nenhum elemento, nenhum problema que cause danos ao consumidor. E isso só pode ser feito através das garantias que as empresas têm, com todos os cuidados que têm, e também da fiscalização, exercendo as normas alimentares e cobrando as normas alimentares, as normas que a gente tem, por exemplo, no Ministério da Agricultura. Um estabelecimento sem CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, ou uma carne sem o rótulo onde tenha um CIF, é melhor a gente nem pensar em comprar um alimento. Sim, a Organização Mundial de Saúde, ela cataloga mais de 250 tipos de doença alimentar. Você tem uma ideia desse montante, né? As bactérias são os principais agentes, né? Mas também as toxinas elaboradas pelas bactérias, os vírus, os parasitas intestinais oportunistas, as substâncias químicas, elementos que a gente chama de perigos físicos, todos eles estão presentes nesses abates, ou a maioria deles estão presentes nesses abates que não são controlados e cujos empreendedores não têm nenhum escrúpulo, né?
Portanto, essas doenças, elas podem ocorrer. Nós temos várias doenças. As principais doenças no mundo são proporcionadas por bactérias. As salmonelas, o campylobacter, o Escherichia coli, a Listeria monocytoide, Staphylococcus aureus, os Clostridium, os Perfringens botulino, enfim. No Brasil, isso é bastante impactante, né? Mas também nós temos outros agentes, como você citou, a brucelose, a tuberculose, a tenias, a cisticercose, a toxoplasmose, uma lista muito extensa, conforme eu falei, mais de 250 enfermidades. Deixa eu confidenciar para o senhor, já disse aqui no programa Giro do Boi algumas vezes, eu gosto até de te citar esse exemplo, doutor Ronaldo. Recentemente eu tenho um amigo meu que ele produziu um lote de 200 animais padrão China e abateu num frigorífico lá de Goiás. E ele gastou uma grana bacana, porque boi China são animais jovens, tem que ter uma carcaça boa, você tem que investir bem em alimentação, enfim. E esse animal foi para o frigorífico e lá foi detectado, de 200 cabeças, foi detectado que uma cabeça estava com suspeita de tuberculose. O que o médico veterinário do CIF fez? Ele proibiu a exportação de todo o lote, não só daquela cabeça, mas do lote inteiro daquela fazenda para a China. E o cara, é claro, ele amargou um prejuízo porque ele deixou de receber um diferencial por aquela carne tipo exportação. E fez com toda a razão esse profissional do CIF, porque a gente não pode, se é ruim para a gente, imagina o pessoal lá de fora que vai receber o nosso alimento. Então, parabéns a esse profissional do Serviço de Inspeção Federal. E fica a dica para esse pecuarista tomar cuidado, né? E isso põe em risco a saúde do pessoal que lida com esse gado. Porque, como a tuberculose ela é de disseminação aerógena, esse retireiro, essa pessoa que lida, né, com essas pessoas que lidam com esse pessoal na propriedade, os vaqueiros podem estar contaminados com essa doença. Olha só que perigo, pessoal. Então, por isso a importância de um médico veterinário para atuar não só na sua fazenda, mas eu, por exemplo, se eu tivesse um supermercado, se eu tivesse um comércio varejista, eu chamava o médico veterinário para fazer uma auditoria, analisar meus alimentos de origem animal, chamava um agrônomo para fazer uma vistoria dos meus alimentos de origem vegetal, enfim, chamava algum profissional para ver se está tudo nas conformidades, se eu posso melhorar cada vez mais e oferecer um alimento seguro para o meu consumidor. Fica uma dica para todo mundo nessa Semana Mundial de Segurança dos Alimentos, comemorado, lembro, na data de anteontem. Mas todo dia é o dia da gente ficar vigilantes em relação a esse assunto, né, doutor Ronaldo? E eu queria aproveitar e fazer um chamamento aqui para todos os quase 200 mil médicos veterinários que temos no Brasil para fazerem o recadastramento junto ao CFMV. É uma campanha lançada desde janeiro pelo Conselho Federal e pelos 27 conselhos regionais. Afinal de contas, uma categoria unida jamais será vencida, não, doutor Ronaldo? É verdade. É muito importante a gente estar sempre atualizado, né? E atualizar as entidades que nos congregam, né? É fundamental, porque nós atuamos nessa área. E a sociedade não sabe, né? Ela acha que o médico veterinário apenas cumpre o papel que é nobre, de clinicar, de fazer clínica, especialmente de pequenos animais. Quando o médico veterinário participa dessa cadeia do agronegócio de uma forma bastante expressiva e dioturna, né? Então é muito importante estar atualizado, né? Ronaldo Gil Pereira conversando conosco ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Ele que é fiscal agropecuário federal aposentado, atuou durante 40 anos nessa profissão e atualmente é membro da Comissão Nacional de Tecnologia e Higiene Alimentar do CFMV. Muito obrigado por esse bate-papo. Seja sempre bem-vindo ao programa Giro do Boi, doutor. Eu que agradeço, renovo e parabenizo a todos. E eu até solicitei à produção que pudesse disponibilizar esse guia, porque, como eu disse, ele estimula a todos nós que dependemos muito do agronegócio, né? Todos nós,
para que a gente aumente, né, essa capacidade de produção e possa estar aumentando emprego e renda no campo e também nas cidades, né, para que não haja um êxodo desse pessoal para a cidade. Então, essa questão, inclusive que nós viemos vivenciando agora da influenza, né, é muito importante para que a gente mantenha esses empregos e que a gente aumente a produção para efetivamente aquela frase que foi cunhada há algum tempo, né, que o Brasil é o celeiro do mundo, possa efetivamente se concretizar. Bacana. E eu reforço aqui que esse guia, essa cartilha, vai estar lá no site do Giro do Boi daqui a pouco, no meio da entrevista com o doutor. É só você acessar girodoboi.com.br e nessa reportagem ao qual o doutor Ronaldo concedeu para a gente, vai estar lá em detalhes essa cartilha para que todos tenham acesso, tá bom? Muito obrigado, doutor Ronaldo, por esse bate-papo, por essa entrevista. Um abraço a todos aí, parabéns pelo trabalho. A gente que agradece.